Olá, pessoal! Voltando com vocês agora para figuras de linguagem. Na sequência do nosso material sobre figuras, na sequência de nossa distribuição de figuras de linguagem, trabalharemos com vocês agora figuras de linguagem ligadas à sintaxe, à estrutura sintática da oração. E lembrando a vocês que algumas delas são muito comuns, muito evidentes na oralidade da língua, como é o caso do pleonasmo, como nós veremos a seguir, ou como a elipse, que é uma figura muito comum no uso cotidiano da língua. A elipse consiste na omissão de um termo ficará oculto, uma expressão, uma palavra será omitida da frase. E ela é fácil de se perceber, é tranquila de se perceber, muito comum na linguagem cotidiana, na oralidade da linguagem. Quanta maldade na terra, quanta comida na mesa. São duas construções frasais bem próximas. Quanta maldade na terra, quanta comida na mesa, se parecem, são duas construções bem próximas. E em ambas, na que eu citei e na que vocês têm aqui no material, há a omissão do verbo haver. Quanta maldade há na terra, quanta maldade na terra. Sair cedo do evento. Aqui nós temos uma das mais comuns, uma das mais recorrentes na linguagem cotidiana. A omissão do sujeito, quando se diz que o sujeito é elíptico. Eu saí cedo do evento. Saí cedo do evento. Não há necessidade do uso do pronome, visto que o verbo já se encontra na primeira pessoa do singular. Açúcar ou adoçante? Pergunta recorrente no nosso dia a dia. Sal? Pouco ou muito? Açúcar ou adoçante? Você usa, você deseja, você quer, você prefere açúcar ou adoçante? Não há necessidade nessa pergunta do sujeito nem do verbo. Porque a pergunta açúcar ou adoçante já pressupõe um sujeito e um verbo, um sujeito que deseja ou quer ou prefere açúcar ou adoçante. São construções comuns na linguagem cotidiana, são construções recorrentes na oralidade da linguagem. Zeugma é uma forma de elipse com uma diferença. Na elipse, o termo que eu omiti, ele não apareceu antes na frase. O há, quanta maldade na terra. O eu, saí cedo do evento. Observem que, em zeugma, você tem aqui, você rasga meu texto, eu faço outros 10. O termo ou a expressão que eu omiti no segundo exemplo é meu texto, ou outros textos. Você rasga meu texto, eu faço outros 10 textos. Eu omiti aqui textos que estavam aqui. Você rasga meu texto, eu faço outros 10 textos. Ele prefere cinema, eu teatro. O verbo eu omiti aqui. O verbo aparece na primeira oração. Na segunda oração, não. Ele prefere cinema, eu prefiro teatro. Óbvio que na nossa comunicação cotidiana, na nossa interação com as pessoas, não há necessidade dessa repetição. E no texto escrito, menos ainda. Eu uso elipse zeugma exatamente para evitar as repetições desnecessárias ou inadequadas. Na construção do texto, na elegância do texto, seja na linguagem cotidiana, na linguagem oral, no texto escrito, não há necessidade da repetição, porque torna o texto não redundante, torna o texto não repetitivo, torna o texto mais enxuto, mais claro. Mas são figuras comuns no nosso cotidiano, na nossa linguagem do dia a dia. Anáfora, nem tanto. Anáfora já é um texto já é uma característica, um recurso do texto literário. É comum em texto literário a repetição de uma parte, de uma expressão, de um elemento da estrutura sintática da oração. No caso aqui eu tenho a interrogação, a negação, repetida em por que não voltas, mulher que passas? Por que não enches a minha vida? Por que não voltas, mulher querida? Sempre perdida, nunca encontrada. Os versos de Vinícius de Moraes, os 3 versos, ele repete no início dos 3 o pronome interrogativo, o advérbio de negação. Pronome interrogativo, o advérbio de negação. Pronome interrogativo, o advérbio de negação. Na sequência, causando um recurso musical, sonoro, lembrando a vocês que todos os recursos de repetição são recursos que conferem sonoridade ao verso. Portanto, a anáfora já é um recurso mais poético, menos cotidiano. O pleonasmo é um recurso muito evidenciado no cotidiano.
Todos vocês conhecem os pleonasmos viciosos, aqueles que não se recomendam em momento algum, nem no texto escrito, nem na oralidade, como entrar para dentro, sair para fora e por aí vai. O pleonasmo é um recurso de caráter sintático, observado, por exemplo, no texto, no verso de Vinícius de Moraes, e rir meu riso, derramar meu pranto. Há um pleonasmo aqui que se explica de maneira sintática. O verbo rir, eu rio, é um verbo intransitivo. Se eu rio, obviamente, meu riso. Portanto, não havia a necessidade do objeto direto. O verbo já traz implícito a ideia de riso. Então, o verbo intransitivo. A transitividade aqui não era necessária do ponto de vista sintático. Vivemos uma vida tranquila. O mesmo caso. O verbo viver é um verbo intransitivo. Eu vivo. Uma vida é uma redundância, uma repetição que não é necessária. É comum na linguagem cotidiana, é comum na linguagem poética essa repetição. A ele nada lhe devo. Aqui nós temos de novo um exemplo de repetição que tem uma explicação lógica do ponto de vista sintático. O objeto indireto pleonástico. A ele nada lhe devo a ele. O lhe remete, refere-se, substitui a ele. Ok? Tranquilo? As figuras de repetição, algumas de caráter poético, mas grande parte são figuras comuns no uso da linguagem cotidiana. Ok? Obrigado, até a próxima.